você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio número 77, número forte. E eu quero te lembrar, principalmente se você é novo por aqui, que todo sábado às 10 da manhã tem um novo episódio que vai ao ar pela Porto Gravatá e também pelo Facebook da rádio e nos canais do Vivi e Aprendi Podcast no Spotify e no YouTube. E se você não nos segue lá no Instagram, vai lá porque sempre tem os melhores cortes de cada episódio. Quem está aqui comigo é o Matheus Vieira de Oliveira. O Matheus, ele é formado em Educação Física, ele é instrutor de academia e também trabalha com logística numa empresa dos Estados Unidos. Por que o Matheus está aqui? O Matheus passou por uma história na vida dele que gerou um impacto significativo na vida dele, que foi uma história com vício em jogos de apostas, né, nessas bets. Tu vai explicar melhor o que é isso. E foi nessa situação que o Matheus perdeu ali o rumo da vida. Foi. E ele conseguiu ter a clareza de pedir ajuda e ser conduzido para essa busca de sair disso. Então hoje o Matheus, ele fala muito nas redes sociais sobre isso, ele alerta as pessoas, ele ajuda as pessoas e ele traz grandes lições que eu acho que são lições que valem inclusive para outros tipos de vícios, mas especialmente porque tá muito em alta, tá muita gente... É o atual, né? É o atual. Matheus, eu não tenho como te agradecer por você estar aqui, por principalmente falar das tuas dores, das tuas vulnerabilidades, para trazer uma mensagem tão forte que é a mensagem que você tem divulgado por aí. E seja muito bem-vindo, então. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Quando o Ricardo fez a ponte, eu fiquei extremamente feliz, né? Mas também um pouco nervoso, porque eu gosto de falar, mas ao mesmo tempo tem uma cicatriz, tem uma ferida ali muito recente. Mas a minha intuição, né, disse não vai, que se tu conseguir ajudar uma pessoa que for, já vai ter valido a pena, né? Então, hoje eu trabalho bastante nessa parte, tenho conhecidos que têm problemas com isso, então eu tô sempre procurando ajudar para que eles não passem, né, a mesma situação que eu passei, né? Não cheguem no fundo do poço como eu cheguei, né? Uau, Matheus, assim, é muito nobre da tua parte falar de coisas que mexem contigo ainda para servir o próximo. Não tenho dúvidas que isso só tem a multiplicar. Então vamos começar do começo. Quem era o Matheus antes de se envolver com isso? O que o Matheus fazia? Onde vivia? Como é que se alimentava? Não tem essas histórias assim? Quem era o Matheus nesse contexto todo? O Matheus já era formado em Educação Física, tinha uma vida normal, administrava uma empresa que era minha e do meu pai, né? Tudo normal na vida, sempre certinho com as contas, adiantado, era exemplo, nunca tive problema com nada, até que chegou o momento que eu conheci as apostas, né? E assim, foi uma coisa muito rápida, porque dizem que a gente já tem uma predisposição, né, para vícios, né? Então tem pessoas que demoram que podem jogar, na verdade, e não vai acontecer nada. E tem pessoas que se jogarem uma vez, ele ativa um sistema de recompensa no nosso cérebro. E aí é onde começa a trajetória, né? Digamos assim. E como é que é a experiência ali para quem não tem esse contato direto com esses aplicativos, sites? Como que funciona? O que aconteceu ali que te pegou assim tão rápido? Começou assim como uma brincadeira, sabe? Fui lá e coloquei R$10, aí perdi, coloquei 50, perdi, coloquei 100... Aí, quando tu ganha a primeira vez, peraí, acho que eu sei o que eu tô fazendo, acho que eu tenho um controle sobre a situação, né? Mas como eu falei ali, foi uma coisa muito rápida. Quando eu vi, eu já tava sempre já correndo atrás do que eu tinha perdido, né? Então, foram 2 anos, assim, que eu fiquei jogando, praticamente. E só que, assim, 2 anos desse vício é uma eternidade, porque é uma intensidade enorme, a aposta, né? Quando tu faz uma aposta, ela gera um sistema ali de recompensa que afeta muito assim a gente, né? A gente quer sempre mais e mais. E aí, tipo, faz uma aposta hoje, o resultado sai quando? Hoje mesmo, na hora? Tudo depende, tem vários tipos, né? Por exemplo, hoje se fala muito em jogo do tigrinho, cassinos online e tal. O que eu apostava era em futebol.
Eu sempre gostei de futebol, sou fanático por futebol desde o meu nascimento, então, de certa forma, isso contribuiu para que eu apostasse, né? Eu achava que eu tinha um conhecimento, né? E aí foi indo, foi indo. E daí tu, tipo, o que que acontecia? Tu apostava um dinheiro, tu perdia, tu ficava com aquela gana de apostar até ganhar. Até recuperar o valor que tu tinha Aí perdido. quando recupera, tu tem a intenção de multiplicar o que tu ganhou. Exatamente. Por exemplo, chegava no final de semana, tinha, sei lá, R$ 500. Ia lá, em 2 horas apostando, tava com R$ 10.000. Então eu pensava, vou parar? Não. Se com 500 eu fiz 10.000, com 10.000 eu vou fazer quantos? Né? A nossa mente pensa assim, né? Se auto-sabotando. Aí o que acontecia? Fazia uma aposta, perdia. Ah, ainda tem 5.000. Tá ótimo, não tá? Não, vamos recuperar esses 5.000 que tu perdeu, sendo que, né, se fosse botar na ponta do lápis, tu ainda estaria ganhando R$ 4.500. Só que é uma coisa assim que tu não consegue parar. Tu entra num looping, assim. Tu entra num looping e, assim, tu querendo sair já é difícil. E se tu não tiver vontade nenhuma, é praticamente impossível. E daí, nesses 2 anos de apostas, assim, qual é a dimensão da conta disso? Do dinheiro que tu colocou em jogo? Foi alto. Foi um CNPJ quebrado da empresa do meu pai. Não digo quebrado totalmente, porque graças a Deus e a ele também, né? Ele conseguiu reverter toda a situação. Conversei com todas as pessoas que eu prejudiquei, né? Porque eu fiquei devendo para bastante pessoas, Mas muitos amigos. Explica esse contexto, assim. Tu Por pedia exemplo, dinheiro emprestado? Pedia dinheiro emprestado, por exemplo. Como eu te falei ali, eu era uma pessoa que sempre certinha com dinheiro, exemplo para as pessoas. Imagina, comecei a administrar a empresa do meu pai, a gente começou na garagem de casa, né? E no final faturava 70, 80 mil reais por mês. E meu pai nunca se preocupou em pagar um boleto, porque sempre eu fui responsável por aquilo. E tudo 100% correto, entendesse? Até o fatídico dia que eu comecei a apostar. E pedia dinheiro emprestado para amigos, depois fui pedindo, né, fazendo boletos para outras pessoas e fui me atolando, e aí é onde tu não consegue sair, né? Porque daí tu tem uma dívida para pagar, daí tu começa, Aí tu já tá naquele looping, aí tu já quer tá naquele jogar pra looping, pagar, exatamente. porque tu começa a enxergar que aquela é a fonte de renda que tu vai te fazer na vida. Exatamente. Por um momento eu cheguei a achar, não, eu vou viver disso aqui, né? Falei, não, ó, pai, eu acho que eu tenho, né, controle, eu acho que eu consigo, acho que eu sei o que eu tô fazendo. E meu pai, como, né, sempre não acreditou, né? Porque como eu sempre fiz as coisas certas, então ele é tranquilo, né? Não tá afetando nada. E assim, quando eu fui abrir o jogo pra ele, já tava bem complicado o negócio, né? Mas, graças a Deus, E tu tem noção, assim, de quanto chegou a tua dívida, assim, em números ou não? Tu nunca somou? eu nunca cheguei aí atrás de um número exato. De somar. De somar. Mas, assim, é um valor bem considerável, valor de um carro, 2 carros. É bem... E como que as pessoas ao teu redor, assim, elas não perceberam que tu tava, assim, mergulhado nessa fissura, assim, sem controle? Eu sempre demonstrei estar sob o controle, entendesse? Nunca deixei, mesmo eu pedindo dinheiro emprestado, por exemplo, eu ia pedir dinheiro emprestado pra jogar, mas eu não dizia que era pra jogar. Eu inventava uma história, fazia todo um contexto pra pessoa não saber que era pra aquilo, entendesse? Uhum. E aí é que, assim, na verdade, quando tu tá no vício, atualmente ela só pensa coisa ruim, né? E no caso, a minha forma era o quê? Não, tem que conseguir dinheiro pra jogar e tal e tal. E aí, quando foi o estopim, assim, que você percebeu, eu preciso de ajuda, eu não vou conseguir sozinho? Isso aconteceu ou foi alguém que te alertou? Não, aconteceu, veio de mim, no caso, né, assim, ó, pai, realmente não dá, preciso de ajuda, né, começou a atrasar aluguel da empresa, aluguel da casa, a gente cobrando, e sempre que era uma coisa que, meu Deus, a gente era reconhecido por ser um excelente pagador, isso, né, no ramo dos negócios acaba influenciando bastante, né, então já via ali, meu pai já havia me questionado, disse, não, tá tudo tranquilo, minha mãe já havia me questionado, eles já tinham, assim, aquela dúvida, mas nunca chegaram digamos assim, de um modo firme, entendeu? Por acreditar em mim.
Uhum. Aí chegou o ponto que eu disse, não, realmente preciso de ajuda. Aí chamei meu pai, chamei 2 tios meus de confiança que estavam no local, assim, por perto. E aí foi onde a gente conversou assim, não, eu quero ser internado, eu preciso ser internado pra me curar. Pra mim, pelo menos, sair desse momento, entendeu? Uhum. E como que eles reagiram, assim? Qual foi a reação do teu pai? Imagina o Meu pai baque. só chorava, né? Não tinha força, né? E, assim, bem complicado, porque eu fui pra uma clínica e fiquei 40 dias. Só que ele ficou segurando tudo a barra que eu deixei. E ele foi descobrindo, entendeu? Durante o período que eu tava lá, assim, pra mim foi complicado, com certeza, né? Só eu sei o que eu passei lá, né? Tá sozinho, não ter contato. Eu sou uma pessoa muito apegada com a família, com as minhas afilhadas, crianças da família. Então eu fiquei 40 dias sem contato com ninguém. Mas eu colocaria ali lado a lado meu pai, minha mãe, minha irmã, né, minha família toda, eles foram muito guerreiros, né? Porque em nenhum momento eles pensaram no dinheiro, entendeu? Eles em nenhum momento eles pensam no dinheiro, eles pensam, Matheus, tá bem? Tá bom. Dinheiro a gente dá um jeito. E isso não tem preço, né? Qual foi o maior desafio de estar sozinho, de não estar perto das pessoas? Qual era a maior batalha diária, assim? A batalha era com a minha mente. Porque lá dentro eu ainda pensava, não, mas tá, peraí, o que eu tava fazendo de errado? Ainda tinha uma ponta de esperança que eu ainda conseguiria sair daquilo, entendesse? Tanto que eu não saí, meu Deus, minha vida foi uma maravilha. Não, eu tive várias recaídas, até achar a fórmula secreta, digamos assim, né? Então, quando tu ficou 40 dias, quando tu saiu lá completando o 40º dia, qual era a tua sensação, assim? Tu achou que, não, tô livre? Tô bem, tô livre, agora eu vou começar a reconstruir ou não? Tu tinha dúvidas, tu tava inseguro Não, eu ainda? ainda tinha bastante dúvidas. Tu achava que tu não tava confiando 100%, assim, tu Não, tinha medo? até hoje eu tenho medo. Eu Uhum. digo que eu pelo menos não me considero curado, né? Cada dia tem uma frase que eu aprendi lá que era assim, só por hoje, que é 24 horas que a gente contava, né? Então só por hoje eu me sinto limpo. E tem e é só por hoje, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez e assim, quando a gente acha que a gente tá bem, é quando a gente tem que ter o maior cuidado. Quando a gente acha, não, peraí, vou dar uma relaxada, vou estar tranquilo. É aí que a gente se engana. Foi aí que onde aconteceram as minhas recaídas. As tuas recaídas foram nos momentos que tu estava bem. Nos momentos que eu estava bem ou quando acontecia uma situação que, devido ao jogo, por exemplo. Descobri que, sei lá, o pai teve que pagar alguém um valor alto ali por causa daquilo. Enfim, a minha mãe não tinha dinheiro para ir no mercado. Um exemplo assim, né? E aí aquilo me pensava assim, porque te traz tudo de volta, entendeu? E é complicado, né? É a nossa mente contra a gente, né? Daí, de novo, tu queria jogar pra faturar, pra repor aquele dinheiro. Não sei se era para repor aquele dinheiro, se é né, Ou se é se era a adrenalina, que é o vício, né? Se isso é uma forma da gente se auto-sabotar, né? Entendi. E aí, depois das recaídas, você disse que você encontrou a fórmula secreta. A fórmula que te trouxe um pouco mais de equilíbrio, de estabilidade, de segurança. E qual que é essa fórmula secreta? Para mim, o que funciona, o que eu não posso ficar sem é atividade física, né? Eu não posso ficar sem, se eu ficar uma semana sem, já começa a minha cabeça já começa a pensar besteira, entendesse? Então eu tenho que me puxar muito nessa parte, entendesse? Como eu trabalho na academia, eu tô num ambiente envolvido nisso, né? Então foi uma coisa que graças a Deus me ajudou bastante, entendesse? E eu nunca tinha trabalhado, eu me formei em 2017 na área da educação física e fui trabalhar em 2024. Que daí, quando eu me formei, eu tinha empresa, mas assim, vou terminar a faculdade porque é uma coisa que eu gosto e a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Foi uma decisão acertada. Sim. E quando você fala atividade física, tem alguma atividade em específico, assim, que é mais essa tua válvula de escape? É a corrida. Pra mim, é a corrida. Posso acordar às 5 horas da manhã, sair pra correr.
Às vezes eu acordo 4 horas da manhã, vou correr, volto às 5, às 6 eu tenho que abrir a academia. Mas assim, eu chego leve. Que daí assim, né? A gente tem que substituir um vício pelo outro, né? É o que, é o que eles recomendam, né? Então a gente tem que procurar uma coisa que seja boa e que te traga uma sensação parecida, né? E na corrida é onde eu me liberto, onde eu me sinto à vontade, onde eu me conecto comigo mesmo. É o meu lugar. Quando você fala assim, me conecto comigo mesmo, e daí você também falou assim, porque o vício, ele ativa um sistema de recompensa. Traz, assim, uma sensação de autopercepção, de autoconhecimento. Tu buscou autoconhecimento ou busca nesse processo Sim. todo? E de que forma o autoconhecimento impacta nessa questão do conseguir lutar contra um vício? Eu leio um livro, agora eu não me recordo o nome, foi um livro que a minha irmã me deu, e é mais assim sobre o poder da fala, o poder do pensamento. Ela tem muito essa parte desenvolvida, né? Então ela tenta me passar alguns macetes. Vou acordar e vou falar, eu sou Matheus, eu quero ganhar tantos mil por mês, e assim tu vai, né, dizendo pra tua mente o que tu quer, né? Tu vai prosperar a partir daquilo, né? Então foi uma coisa assim que me ajudou e me ajuda muito, sabe? E a questão do autoconhecimento é tu saber, né? Qual é a... Peraí, o que facilita pra tu ter uma recaída? É isso aqui? Tá, vamos evitar isso aqui. Quando é que aconteceu as tuas recaídas? Quando a cachorra morreu, então... Quando aconteceu uma situação extrema, então... Quando acontecem essas situações, eu já tenho digamos que uma rede de apoio, né? Tem meu pai, a minha mãe e principalmente a minha irmã, que é uma pessoa que eu mais converso e que me ajuda muito nessa parte, né? Até hoje, por exemplo, isso foi em 2023 que eu me internei. Nós estamos em 2025. Até hoje, o salário que eu ganho vai para a mão dela, né? Eu recebo por semana, todo o meu salário por semana vai para a mão dela e eu digo, Marina, é R$100 para Dani, referente a isso. Entendeu? Então ela é a minha contadora. Sim. É contadora. Sim, ela é o teu financeiro. Ela é o meu financeiro. E a história toda, assim, é uma questão de estratégia também, né? De tu ter as estratégias certas para tu conseguir te manter. Hoje, por exemplo, né? O que eu faço? Eu tenho um aplicativo no meu celular, é um aplicativo pago, e esse aplicativo ele não deixa eu acessar qualquer site de apostas. Eu tenho ele instalado no meu celular e no meu computador. Entendeu? Então eu tento acessar, ele não deixa acessar e vai uma mensagem para minha irmã. Entendeu? E é o que funcionou para mim. Porque, assim, se não tem isso, tu tá muito vulnerável. Porque é um instante, é uma decisão errada. E, assim, quando... O pior da recaída não é o dinheiro que tu vai perder nela. É a sensação de que tu perdeu de novo para aquilo. É o pior. O dinheiro, nesse momento, ele não é entendeu? O pior dos pecados. É de tu te sentir fraco. É tu se sentir fraco, vulnerável, né? Saber que, poxa, de novo, não. Pra mim é a pior sensação que existe. Sabe que, já que tu gosta de ler, muitas das coisas que tu falou estão nesse livro aqui, Hábitos Atômicos. Esse livro aqui, de James Clear, ele é fantástico. Que ele fala justamente sobre isso, sobre, às vezes, quando as pessoas querem mudar os seus hábitos ou conseguir quebrar um vício. Então, ele traz muito assim, de que quando a gente quer facilitar um hábito, a gente tem que construir o nosso contexto de forma a facilitar aqueles hábitos, né? Então, por exemplo, tu tá na academia, então tu tá já num ambiente mais esportivo, tu ter uma rotina que te favorece sair para correr, tu ter os hábitos próprios para facilitar aquilo que é bom. E por outro lado, aqueles hábitos ruins que tu quer quebrar, ou os vícios, ele fala, tu tem que aumentar muito a dificuldade para aquele hábito, aquele vício acontecer. Acesso. Isso. Então ele fala assim, se tu quer parar de fumar, então não tenha cigarro, não passe perto dos locais que tem cigarro para vender, então dificulta o hábito. Ou se tu tá reduzindo o número de cigarros que tu fuma por dia, não deixa de fácil acesso.
deixa guardado de uma maneira que até tu conseguir pegar, tu tenha tempo de refletir. É isso mesmo que eu quero fazer? Sim. Então ele fala muito disso, assim, de tu dificultar os hábitos ruins e de tu facilitar os hábitos bons. Mas ele traz uma coisa também que é legal, que ele faz, assim, a mudança de hábitos como uma cebola, que tem 3 camadas. E a camada mais interna é a mais difícil de alguém conseguir. Então, a camada externa, eu acho que eu não sei se eu vou lembrar exatamente. A camada mais externa é quando tu quer mudar um hábito a partir da tua mudança de rotina. A segunda camada é a partir de um propósito que tu tem. Ah, eu quero ganhar tantos. Então, tu muda um hábito porque tu passa a ter um propósito. Sim. Mas a camada mais profunda é quando tu passa a se enxergar de maneira diferente, que é uma mudança mais interior. Então, ele fala assim, por exemplo, 2 pessoas que estão tentando parar de fumar. Uma fala, as 2 estão tentando, Sim. então elas ainda não conseguiram parar. E alguém pergunta assim para as 2 pessoas, você fuma? Aí uma pessoa fala assim, não, eu tô tentando parar. Não, eu parei. Eu parei? É o poder da palavra, né? Eu parei? Então, eu não sou mais fumante. Sim. Então, quando a pessoa começa a se enxergar como ela não é mais aquilo, é quando ela consegue, de fato, mudar aquela camada mais Sim. profunda de um hábito, de um vício. Tem que começar primeiro a gente já pensando que deu certo, né? Já mentalizando que deu certo, né? Às vezes eu tô correndo, aí a pessoa me fala, não vou conseguir. Não, já vai, deu certo. Já bota isso na mente, que a nossa mente é o que manda, né? E assim, falando de hábitos e coisas, tipo, uma coisa que eu aprendi lá na clínica, que me serviu bastante foi pessoas, hábitos e lugares. Então, o que eu fiz? Eu sou apaixonado por futebol, jogava minha bolinha toda quinta-feira e tal, amizade de anos ali, mas foi uma coisa que eu tive que sair, porque estar envolvido naquilo, por mais que eu gostasse, que eu gosto de jogar futebol, entendeu? Gosto das pessoas que estão lá. O pessoal aposta. O pessoal aposta, o pessoal fala, então eu percebi que não era uma coisa não era um ambiente saudável pra mim, entendeu? Ninguém vai dizer assim, tu é teu, aposta, mas é um ambiente que traz lembranças, traz pensamentos, né? Então eu substituí isso pela corrida. Eu já gostava de correr, né? Só não era uma coisa tão frequente assim na minha vida. Então, quando eu tô correndo, saio, coloco meu fone, tá eu na estrada, e, né, tô ali, não tenho celular, não fico olhando nada. É um momento de conexão realmente que encaixou bem, assim, com o meu estilo de vida, com o meu jeito de ser. Pessoas. Hábitos e lugares. Hábitos e lugares. Tu aprendeu isso lá na clínica. Lá na clínica. Que pra tu conseguir quebrar um vício, um ciclo ruim na tua vida, tu tem que Esses escolher as pessoas que tu quer estar, os lugares que tu quer frequentar e os hábitos que tu quer ter. É mais ou menos como tu falou, se tu sabe que tu fuma, tu vai passar na frente daquele barzinho lá na tua casa. Tu pode ir por outra rua? Vai pela outra rua, né? Não dá chance pro azar. Eu sei que eu tenho visto no jogo. Pra que eu vou ficar num ambiente que vai ser falado sobre aquilo? Não que não possa, né? Imagina, eu falo com os meus amigos abertamente, entender se não é porque eu adquiri esse vício que outras pessoas vão ter. Só porque a gente tenta sempre passar, né? Ó, pode acontecer isso, fica ligado, fique atento aos sinais, né? O que tu acha que alguém poderia ter feito lá no começo, quando tu tava deslumbrado com aquilo, com aquela vibe, com aquele êxtase que aquilo ali tava te dando? O que tu acha que alguém podia ter feito por ti que evitaria tu passar por esse processo? Por ter chegado no fundo do poço, como tu falou. E assim, eu não vou falar que alguém poderia ter feito, por quê? Porque eu não me abria, as pessoas não sabiam que eu tava envolvido naquilo, entendeu? Se eu apostava o dia inteiro, porém eu não demonstrava que eu estava apostando, não demonstrava que eu estava passando por dificuldades, tanto psicológicas quanto financeiras. Eu vestia uma máscara e vivia a minha vida, entendeu? Claro, ficava mais em casa, deixava de sair pra jogar, deixava de sair pra outros lugares, mas eu não falava abertamente com ninguém. Eu só fui falar realmente abertamente disso quando eu já estava no fundo do poço. Entendeu? Mas é um conselho que seria válido, assim, ó,
tem alguém que tá passando por essa situação, vai lá na tua conta da Bet e olha lá quantos que tu botou e quantos que tu tirou. Né? Porque o que acontece? A pessoa vai lá, bota R$ 100, perde, daqui a pouco ela vai lá, bota 500 e perde, daqui a pouco ela vai lá, bota 50 e ganha 150, ganha R$ 200. Opa, peraí, tô ganhando. Entendeu? Só que na ponta do lápis ela tá perdendo, né? Eu tô te perguntando isso porque eu não sei se tu concorda comigo, mas às vezes, quando você experimenta algo pela primeira vez, seja lá o que for, Sim, você experimenta algo pela primeira vez, e aquilo é muito bom pra ti. Naquele momento parece ser bom, porque tu não tem a clareza do que aquilo vai te levar sim, lá na frente, imagina. certo? Se tu tivesse a oportunidade de enxergar o impacto que aquilo traz na vida de um ser humano lá no começo, tu acha que isso talvez seria suficiente para uma pessoa cair na real no início? Vou dar um exemplo. Outro dia escutei um cara falando que pegou o filho adolescente e levou numa clínica de dependentes químicos. Pessoas que estavam lá com a vida destruída porque em algum momento lá, no Sim, início da sua vida, se deslumbraram com aquilo, com aquela vibe que aquela droga poderia dar. sim, Ele levou o filho dele lá pra ver qual era a realidade daquelas escolhas que ele estava sim. fazendo. Tu acha que isso, de fato, gera um impacto que pode evitar alguém de seguir esse rumo? Eu acredito que ajuda sim, mas o mais importante, o que é? A informação, o acolhimento, entender esse ambiente familiar. Eu, graças a Deus, me sinto hoje bem graças ao ambiente familiar. Que em nenhum momento eles apontaram o dedo para mim. Como eu falei, em nenhum momento eles pensaram no dinheiro. Eles só pensaram em me recuperar como ser humano, porque eu perdi a minha dignidade durante esse tempo. Entendeu? E isso para mim foi a parte mais valiosa que eu posso dizer assim que não, realmente, né, isso funciona. E agora, assim, estando bem, ou depois que você passou pela sua última recaída, e estando bem, tendo o apoio da tua família, dos teus familiares, em algum momento tu conseguiu, assim, chegar pra eles e falar, assim, esse sentimento de gratidão que tu tinha lá no, Né, que tu tem lá no fundo? eu sempre demonstrei, né, gratidão para toda a minha família, principalmente pai, mãe, irmã e os amigos, né? Porque eu fiquei devendo bastante dinheiro para amigos, pessoas conhecidas que são meus amigos. Vamos botar aí 5 pessoas próximas que tu tem um nível de intimidade legal, que vão na tua casa e tal, e eu fiquei devendo para essas pessoas, e assim, nenhuma dessas pessoas também apontou o dedo para mim. Então eu acho que, graças a Deus, por eu ser uma pessoa que eu me considero do bem, uma pessoa, né? Eles entenderam né, a pessoa que fez aquilo ali não era o Mateus que eles conhecem, que eles conheciam, entendesse? Que o Mateus estava no vício, então todos eles, eu consegui o perdão de todos eles. Não consegui, né? Eles me concederam o perdão, né? Porque não é uma coisa que eu peço, é eles que, entendesse? De conversar abertamente depois ir na minha casa e ter um convívio bom até hoje com essas pessoas, entendesse? E claro, né, dinheiro te deixa poderoso, né? Então a questão da aposta além do vício, é o dinheiro, né? Então, muito muito atento, né, a esses sinais assim, digamos. Matheus, e a experiência na clínica? Porque você estava lá pelo vício em apostas, mas você convivia com outras pessoas com vício em outros. De aposta eu era o único e primeiro dessa clínica. Tá, Vamos dizer que eu fui o pioneiro. tá. Vou abrir os trabalhos lá para eles terem experiências, né? E a tua experiência lá com os outros internos, teve alguma grande lição, alguma coisa que tu viu lá dentro assim que te marcou mais? Assim, era um lugar na praia, uma casa, digamos assim, de campo na praia, assim, grande. Dividia quarto com mais 8 pessoas, se eu não me engano, por aí. Tinha um outro quarto que era 30 pessoas, 20 pessoas. Então era uma casa enorme, todo mundo tinha que fazer uma faxina. Ah, hoje, Matheus, tu é responsável por limpar os banheiros.
na parte da manhã. Meio-dia tu é a louça, à tarde tu vai capinar tal lugar. Então aquilo mantinha a gente ocupado, entendeu? E aí era uma clínica evangélica, então tinha bastante, toda manhã, à tarde e à noite tinha parte de louvor, tinha leitura da Bíblia, entendeu? Então ali eu pude me conectar mais com Deus também durante esse período, né? Assim, o meu convívio com eles foi bem legal, porque eu era uma cobaia deles. Eles ficavam assim, nossa, olha só que louco. E ele que pediu pra se internar, porque geralmente eles são internados à força, né? E eu cheguei lá, por que tu tá aqui? Não, eu pedi pra me internar. E eles olhavam assim pra mim, cara, tu tem problema, tu é louco? Por que tu fez isso? Eu assim, não, cara, eu precisava de ajuda. E aí, assim, imagina, 2 anos atrás, hoje é novo. Tu imagina 2 anos atrás, que não se tinha conhecimento, não era legalizado as bets, hoje são legalizadas, tu abre o teu celular, tá em qualquer lugar, tu abre a TV, tá em qualquer lugar. Eu ia te perguntar isso, porque assim, hoje tem influencer fazendo propaganda de bets. As camisas de futebol dos jogadores, quase todas, se não todas, são patrocinadas por bets. Tu assiste um jogo de futebol, fica passando lá atrás 300 mil bets. Que impacto tu acha que isso vai trazer na sociedade? Eu acho que a gente vai ter uma dimensão desse impacto daqui uns 5 anos, por aí. Porque como é muito recente, não tem tantos casos divulgados assim, né? Hoje tu lê uma matéria ou outra, tu sabe que, cidade pequena, tá, o fulano tá passando por tal situação. Só que é muito, eu acredito, né, que é muito maior do que é divulgado. Entendeu? Porque no momento que acontece, quem tá ganhando dinheiro com isso é o governo. Então, assim, não tem nenhum... Entendeu? Se eles estão ganhando muito dinheiro com isso. E eles não querem parar, né? Eles podem até chegar na frente da câmera e dizer, mas a gente sabe como é que funciona, né? Pra eles liberarem isso, eles ganharam bilhões, porque eles precisavam de dinheiro urgente, entendeu? E o impacto, eu acredito que vai ser daqui uns 5 anos. É assim, não acredito que vai ser voltado atrás, né? O que deve ser feito, na minha opinião, o que é? Estamos ganhando tanto com isso? Tá, então peraí, vamos montar alguma coisa para ajudar quem precisa disso, igual no cigarro, igual na cerveja, né? Vamos diminuir as propagandas, vamos colocar algum limite, vamos estudar qual é o impacto disso, né? Na verdade já tem bastante, né? Por exemplo, só me estendendo um pouco aqui, né? Mas Bolsa Família. Estudos dizem ali que do Bolsa Família foram, sei lá, 10 bilhões de reais diretamente para casas de apostas. Eu vi que inclusive agora eles estão querendo proibir quem tem cadastro em Bolsa Família de jogar nos bets, né? Imagina. Mas é assim, tem que ser uma coisa bem elaborada, né? Porque vão burlar. Se tá na minha, olha só, um exemplo eu recebo Bolsa Família, tá na minha conta, eu transfiro para tua conta e jogo o teu nome. Vai burlar. Simples, né? Então, tem que ser uma coisa bem estudada. Eu acompanho bastante essa parte. Tem agora, parece que é um projeto que tá pro final do ano, que Matheus vai digitar o CPF dele no site e todas as casas de apostas, se eu tentar fazer uma conta, login com o meu CPF, alguma aposta, ele bloqueia. Então, aí já é um começo. Porque tu vai ter que pedir uma conta de outra pessoa, tu vai dificultando, né? Sim. Vai dificultando o hábito. Vai dificultando. Tu vai colocando uma coisa. Peraí, eu tentei desse jeito, não deu certo. Vamos acrescentar isso aqui. Sim. E daí você falou também que lá na clínica você teve mais contato com a Bíblia, com essa questão mais de espiritualidade. Depois disso, dessa tua experiência lá na clínica, algo mudou com relação a isso? Como que é essa tua questão, assim, de espiritualidade, assim? Eu hoje, assim, eu não frequento nenhuma igreja, né? Mas eu fui batizado na igreja adventista, acho que de uns 12 anos. É ali onde eu me sinto em casa, assim, apesar de que eu não vou faz tempo, mas é um lugar que eu me sinto bem, né? Mas eu acho que a conexão com Deus, ela independe de uma porta de igreja, né? É mais uma coisa interior, entendeu? E eu procuro, dentro dos meus atos, como ser humano, ser uma pessoa boa, ajudar a pessoa que tá atravessando a faixa, entendesse? Então, eu foco mais nessa minha parte, assim. Claro, tem a questão espiritual, faço minha oração toda noite, entendesse? Matheus, e eu sei que você já falou da questão da tua família, né? Da importância que a tua família teve em te ajudar
a sair desse fundo do poço, mas o que tu acha que foi essencial para tu ter conseguido te reerguer, a mudar o desfecho da tua história? Perdão das pessoas. Perdão, meu pai, minha mãe, família e dos amigos, das pessoas que eu prejudiquei. Com o perdão dessas pessoas, foi e é difícil. Bem difícil. Sem o perdão dessas pessoas, eu, sinceramente, não sei onde eu estaria. E por que tu acha que elas te perdoaram? Porque elas conhecem a minha essência, né? Conhecem quem é o Teteu de verdade, quem eu sempre fui, entendeu? E que realmente aquilo não era eu, né? Aquela pessoa que fez aquelas coisas, né? Mais que eu estivesse ciente, mas não era eu, sabe? E por que motivo tu acha que em algum momento da tua vida tu te desconectou da tua essência? E por que agora é tão difícil tu te reconectar com a tua essência? Porque apesar de tu falar que tu tá bem, que é uma luta diária. Então, em algum momento, tu desconectou da tua essência, de quem tu era, e agora é difícil tu voltar àquele de antes. É. Por quê? Por que tu acha que tu te desconectou da tua essência em algum momento? Eu não sei se foi uma questão de dinheiro, por exemplo, que, né? Como eu falei ali, o dinheiro ele te deixa muito poderoso, né? Por mais que desse dinheiro eu não comprava nada, eu não adquiri nada, eu só perdi as coisas, né? Mas essa sensação do dinheiro, do poder, né? Não sei, talvez de ser alguém famoso através disso, alguma coisa nesse sentido. Parando pra pensar nas pessoas de modo geral, que elas adquirem algum vício ruim. Por que tu acha que elas se desconectam da essência delas e mergulham num vício? E eu acredito que é a falta de algo, né? Não sei se é a falta de um amor, se é a falta de uma família próxima, falta de amizades, falta de espiritualidade, mas é tu preencher um vazio que tem dentro de ti, né? E o que faltava em ti naquele momento? Isso eu também não sei te dizer naquele momento e nem hoje. Porque na minha parte foi uma questão assim muito química, entendesse? O vício. Mas com certeza tem algo que lá no interior que a gente tem que preencher, né? Que conselho tu daria pra quem tá lutando agora? Abre o jogo com a família, conversa com um amigo, procura ajuda. Pedir ajuda não é vergonha, né? É mostrar que a gente é forte, né? É difícil? É difícil. Muito. Mas não é impossível. Se tu pudesse voltar atrás e fazer alguma coisa diferente, o que tu faria de diferente? Em relação a isso, Em relação à tua trajetória, ah, como um todo, assim. eu não teria feito a primeira aposta. Eu acho que isso teria me livrado de bastante coisas, não somente que afetaram não somente a mim, né? Mas principalmente as pessoas próximas a mim, né? Porque essa conta que eu trago até hoje, que ela afeta a minha pessoa, mas eu sei que ela tem, né, efeitos colaterais que não pararam em mim. Então isso é o que me machuca muito até hoje e que é onde eu também tenho que tomar bastante cuidado para não usar isso como muleta para uma recaída, por exemplo, entendeu? Eu tenho que usar isso a meu favor para me manter mais forte, porque se eles passaram tudo que passaram por mim, eu tenho que ser forte. Então, o segredo é não experimentar. Não experimentar, exatamente. Porque tu nunca sabe se tu vai Tu ser nunca o premiado. sabe, né? Se fosse ruim, não teria tantas pessoas viciadas, né? Não teria tantas pessoas na situação que eu estive, na situação. Sim, total, faz total sentido. Hum. Bom, você fala assim também, que é na dor que a gente aprende. O que você aprendeu, assim, nessa dor toda aí? Que grande lição essa dor toda te trouxe?
Eu aprendi a perdoar também, né? Questão do perdão depois desse acontecido, eu levo pra minha vida toda, entendeu? Tive desentendimentos com amigos e coisas que eu assim, cara, o que adianta? Eu vou levar o que da minha vida? Entendeu? Quando eu fui errado, muitas pessoas me estenderam a mão e não precisavam. Entendeu? Se a pessoa quisesse falar de mim, não, o Matheus fez isso e isso e tal, ela não estaria errada. Entendeu? E então eu vejo isso como... Eu acho que o perdão é uma dádiva, é uma coisa muito poderosa. E quando a gente tem esse sentimento dentro da gente, a gente se torna uma pessoa muito melhor. Tudo aquilo que a gente perdoa, a gente liberta, né? A gente liberta, exatamente, porque aquilo na verdade só faz mal pra gente. Sim, tudo aquilo que a gente não perdoa, a gente aprisiona. Exatamente, e claro, cada caso é um caso, vai ter um tempo diferente de assimilação, né, tem horas que tem que doer pra ti saber, não, peraí, o que eu tô fazendo? Tô errado? Então tem que doer, tem que doer pra aprender. Infelizmente, se não deu certo no amor, tem coisas que é só na dor. Sim. E teve um momento também que foi difícil, mas agora eu não consigo entender nesse contexto, mas foi o início da pandemia pra ti. O que aconteceu no início? Tu já tava no vício, não? Foi antes? Não, foi depois. Foi depois. Foi depois da pandemia. Por quê? O que a pandemia te trouxe de novo ali? Na pandemia, na verdade, eu comecei a postar acho que em 2022, por aí. A pandemia terminou mais ou menos em 2021. Na pandemia eu terminei um relacionamento de 4 anos. Foi um baque. É um baque, com certeza. Imagina, 4 anos, morava com a pessoa, vida estabilizada, planos, né? Por mais que não tivesse bem, 4 anos do lado de uma pessoa. Sim. Entendeu? E daí isso foi em 2021 e só em 2022, mais ou menos no meio de 2022, eu acredito que eu comecei a apostar, sabe? A apostar? A apostar. Eu entendi postar. Não, a apostar. Então, 2 anos tu ficou remoendo e se aguentando. Não sei se foi esse o motivo, eu até acredito que não, porque, né, graças a Deus, depois desse término, enfim, eu consegui viver a minha vida bem, uma pessoa feliz, normal. Mas aí eu acho que quando eu comecei a postar foi que meio que ele foi preenchendo um vazio que eu tinha dentro de mim, entendeu? Então tu tem que descobrir qual é o vazio que tem dentro de ti. Estamos à procura. Tem que descobrir esse vazio que tem dentro de ti. Talvez é um mergulho de autoconhecimento ainda mais profundo. Ainda mais profundo, exatamente. Né? Eu concordo nessa parte. E aí, agora faz quanto tempo, assim, a última vez que tu fez alguma aposta? Dia. Não, algumas horas, não, brincadeira. Acho que faz uns 7 meses por aí. 7 meses, quase 8 meses. E daí é um dia de cada vez? É um dia de cada vez. E cada vez que tu teve uma recaída, tu teve quantas recaídas, assim, mais ou menos? Bastante. Não é de... Mais de 10? Sim. Tá. Cada vez que tu teve uma recaída, tu teve uma nova estratégia pra tentar se blindar? Sim. Porque daí o que acontecia? Depois que tu tem a recaída e tal, tu joga ali de novo, daqui a pouco chega aquele momento que tu tem que falar pra alguém. Entendesse? Tá. Era essa a tua atitude. Tu recaiu, tu já falava pra alguém. Não, tive uma recaída e tal. E pra quem que tu fala? Pra minha irmã. Geralmente é pra ela. Ela é o teu... Ela é o meu ponto seguro. E ela não vai te julgar, ela vai te ajudar. Imagina, claro, é óbvio, ela já ficou chateada inúmeras vezes e tal, mas ela nunca deixou de estender a mão, entendeu? De entender a situação, né? Então ela tem uma parte espiritualizada bem avançada, ela trabalha com números, com numerologia, então ela consegue me ajudar de várias formas, entendeu? Com a questão ali dos hábitos que eu te falei. Então daí cada vez que tu recaía, vocês pensavam numa nova estratégia pra tentar blindar mais, assim, pra tentar dificultar o vício.
Ó, tive uma recaída, tá? Em qual casa que tu tava apostando? A casa de aposta, né? Porque tu tem como fazer, tu tem como excluir a tua conta lá e tu não acessar mais. Foi nessa. Eu ia lá, batia print, ó, tá aqui eu fazendo cancelamento e tal. Mandava e-mail, tudo certinho, registrava. Só que tu sai de uma casa de aposta, tem mais 500. Entendeu? Então, tu, é como eu falei, tu tem que estar sempre vigilante. Tem que estar sempre com um olhar atento, assim, né? Sim. E é incrível como vício é vício, né? Vício é vício. Independente do que é, porque... Se me dissessem assim, Matheus, tu vai passar por isso e tal, tu vai perder o controle da tua vida financeira, tu vai perder... Tu não ia acreditar. Não, jamais. Eu me conhecendo, porque como eu te falei, eu era muito exemplo de organização financeira. Eu sempre tinha dinheiro sobrando, guardado, fazia minhas viagens, entendesse? Então era uma coisa que eu jamais ia imaginar que aquilo ia me tirar do prumo. Sim, sim. Nós entrevistamos aqui o Gabriel, foi acho que no ano passado um episódio. O Gabriel era uma história de dependência química, ele foi internado 10 vezes. E só na 10ª ele realmente estava com o objetivo Disposto a querer parar. a querer parar. É o que eu te falei. Tu querendo parar, já é difícil. E quando tu não quer, infelizmente, sem julgamentos, né? Sim. E aí ele falou a mesma coisa que você falou. Ele sempre achava que ele estava sob controle, com controle de tudo. Ele sempre achava que ele pararia a hora que ele quisesse, mas ele nunca conseguia parar sozinho. E outra coisa também que ele falou, que ele... a dica que ele daria para as pessoas é não experimentar. Temos algo em comum, um pensamento... Não experimentar. E é outro vício, né? É outro vício. Matheus, eu te perguntei o que tu diria para as pessoas que estão tentando lutar, que estão lutando, que estão tentando parar. Mas se você pudesse dizer algo pro Matheus de... Quantos anos tu tinha? Tô com 31, acho que uns 27, 28. 27. É uma luta recente, né, Matheus? É bem recente. Tanto que os efeitos eles ainda existem, né? Tanto da ordem financeira, questão psicológica, porque isso afeta muito a gente, né? Mas graças a Deus hoje eu venho já numa crescente, que eu consigo me dizer assim, não, olha tudo que tu tá conquistando na tua vida, olha da onde que tu saiu, né? Se tu pudesse te encontrar aqui agora com um Matheus de 27 anos, o que tu diria para esse Matheus de 27 anos? Aproveita a vida da maneira correta, tem tanta coisa boa para se fazer, né? Tantas oportunidades para ir atrás. E eu acho que é isso. E um aproveitar a vida da maneira correta. Conselho seria não aposte. Não faz isso. Não faça isso. Não dê o primeiro passo. E se tu agora tivesse a oportunidade de conversar com o Matheus de 40 anos de idade? Eu ia dizer que valeu a pena se manter firme durante esse período todo. Que graças à família eu consegui vencer essa luta, porque não é uma luta só minha, né? É uma luta da minha família toda. E isso não envolve só o pai, mãe e irmã. Toda a minha família ela é muito unida. Então, todo mundo mandou mensagem, todo mundo se fez presente, né? E é assim, é um clichê, né? Mas é nas horas das dificuldades que a gente reconhece os nossos amigos, né? Então, eu pude viver realmente quem eram os meus amigos de verdade. E você visualiza esse Matheus com 40 anos preenchido, seguro, com a família, filhos, cachorro, papagaio, todo mundo. Papai, eu gosto de criança, então quero ter aí uns 3, 4 filhos. Então agora Não tenho nenhum ainda, mas é isso aí. Então tu sabe o caminho que tu precisa trilhar. Sim, com certeza. Né? Eu quero ter alguém na minha vida, quero, né, ter uma família. Esse é o meu grande objetivo. Muito bem.
Matheus, nós estamos chegando nos minutos finais. Já. Uma hora Passou assim. rápido, hein? Eu tava nervoso, confesso. Eu tava pensando que eu vou ter pra falar Ai, uma hora? que eu vou falar, meu Não, mas Deus? se ficar, dá pra gravar 2, 3, assim vai. Ô, Matheus, assim, o que eu concluo, né, do teu relato, da construção da tua história? Que, apesar de, em algum momento, tu ter ativado um gatilho, que tu tinha essa vulnerabilidade, que ativou, foi muito nobre da tua parte, foi um comportamento muito diferenciado, tu ter a clareza de reconhecer e pedir ajuda. É a parte mais difícil, mas é o começo da salvação, né? É ali que a gente dá o primeiro passinho pra botar a cabeça, pra sair do fundo do poço. Porque, como você mesmo disse, muitas das pessoas que chegam no fundo do poço, elas demoram a acordar que elas precisam mudar algo. Normalmente elas são forçadas. É uma iniciativa que vem muito mais de fora. Sim, não pra é uma dentro, escolha, não é uma escolha da pessoa, né? do que de dentro para fora. É uma ordem, digamos assim. Exatamente. Então, eu penso que só o fato de tu reconhecer a tua vulnerabilidade, de pedir ajuda e de ter essa clareza do rumo que tu queres ter, independente se a luta é diária ou não, isso já te torna diferente. E se eu pudesse te dar um conselho, não que tu queira, né? Não, pode falar. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria pra ti, não para de falar sobre isso. É? Continua falando sobre isso. Quase ninguém fala sobre isso, É verdade. sabe? Eu lembro que um dia que o meu marido, o Leonardo, foi num jogo de futebol e ele que ele joga de vez em quando, e ele voltou chocado que os amigos dele, a gurizada, em 2 minutos apostaram R$100 ali e perderam R$100. R$50. Vai dar 2-0 Chile e Brasil, não sei o quê, e pá, perdeu o dinheiro. É que tu perde a noção do valor. Ele chegou em casa assim, ó, abismado. Ele assim, eu tô chocado. Como isso tá assim, todo mundo empolgado e todo mundo querendo. Ele assim, eu não vou apostar nisso, tá doido, não sei o quê, tá. Então, assim, e eu já escutei várias histórias de outras pessoas, assim, deslumbradas mesmo, com, às vezes, um resultado a curto prazo que teve e ali já fisgou. Então, eu acho que tu não devia parar de falar sobre isso. Eu postei tenho acho que algumas postagens no meu Instagram, mas eu tenho que ativar essa parte para poder ajudar outras pessoas, né? Como eu te falei, não é uma coisa, tocar na tua ferida é um pouco doloroso, a gente vem aqui, segura a lágrima, chora, chega em casa, lembra de uma situação, mas eu sei que se eu puder, eu tenho um propósito de vida, né? Que se eu puder ajudar uma pessoa referente a isso, eu vou ajudar, né? E eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar no coração de quem tá passando por esse momento, assim como várias pessoas já vieram atrás de mim, através do Instagram, entendeu? Se às vezes veio a pessoa, às vezes veio a esposa, às vezes veio o marido, minha mulher tá passando por tal situação, coisa que tu nem imagina, entendeu? E foi graças a um vídeo meu que eu fiz que, quem sabe a pessoa, né, conseguiu sair dessa situação, né? Mas eu vou começar a falar mais sobre isso, pode deixar. Eu não sei se tu já refletiu sobre isso ou se tu já observou isso. Tu já observou que, às vezes, um pai e uma mãe que tem um filho especial abraçam a causa e lutam por isso? Tu já observou que, às vezes, um pai e uma mãe que perdem um filho lutam por uma causa específica? Alguém que tem uma doença rara luta por aquela causa específica? Sim. Tu já parou para pensar que esse desafio pode ter surgido na tua vida para tu lutar por uma causa específica? Não tinha parado para pensar dessa maneira. Eu sempre tinha pensado em levar a mensagem e ajudar pessoas, né? Mas tô falando agora, colocando essas situações é algo bem forte e que me faz relembrar que, por exemplo, meu pai no Instagram dele, todo dia ele segue várias pessoas que dão dicas de comprar, de apostar. Então ele já até antes de mim já tá fazendo essa parte.
entendesse? E às vezes eu olho lá coisa que eu nem sabia, ó, tá acontecendo isso aqui. Aquela notícia que eu falei de bloquear o CPF ali foi uma postagem que ele fez, assim, eu não sabia disso. E vai estar liberado só no final do ano. A hora que tiver liberado, a gente faz o meu CPF, entendesse? Mas é uma mensagem forte e eu espero poder fazer disso na minha história de vida e, claro, não se resume apenas isso, né? Mas É que não ajudar pessoas, né? é que não é Ajudar apenas pessoas. isso, né? É uma forma de tu atingir tantas Sim, pessoas com aquilo que tu com passou. aquilo que eu Porque passei. eu não consigo impactar uma pessoa sobre isso, porque eu não vivi isso. Só tu viveu e vive. Sim. É uma forma de conversar de tudo, de passar o que aconteceu, né? É diferente. Inclusive de se tornar um palestrante. Eu pensaria seriamente É. nisso. Eu pensaria Pior que eu dei seriamente. uma entrevista pra uma rádio em Braço do Norte, aí tava a minha família toda escutando, eles assim, não, tu leva jeito, tens as falas bem elaboradas e tal. Assim, ó, quem sabe, né? Exatamente, tu já tem um macrotema, que é o mais difícil para um palestrante. Tu já tem um tema. Só precisa montar um Um roteiro. roteiro. E como é uma mensagem forte e que impacta a vida de muitas pessoas, eu tenho É certeza abrir o que. coração, né? Exatamente. Apenas, eu acho que ser sincero, a gente não precisa, eu não preciso estar aqui inventando coisas. Não. Não, a parte do É. ser sincero é onde que a mensagem vai chegar, né? E digo mais. Cada vez que tu ajudar alguém, tu vai te fortalecer ainda mais. Isso aí é a maior verdade que tem, porque quando as pessoas vêm através de mim ali no Instagram pra falar que não, eu tô passando por esse momento, mas eu vi o teu vídeo. Então aquilo me fortalece. Exatamente. Às vezes tem coisas que acontecem que a gente acha ruim, porque a gente tá só olhando pro problema. Sim, Mas às vezes ela tem um propósito muito maior. O padre Sérgio Jeremias, que a gente eu entrevistou, vi. tu viu o episódio? Sim. Ele fala assim que às vezes a mãe tá bordando, fazendo um bordado, a criança olha o bordado de baixo, o bordado tá cheio de nós. Tu olhando o teu problema, tu tá olhando o nó. Mas se tu tiver um olhar mais de cima, tu vai entender que o problema forma um desenho bonito Sim. na tua vida. Porque por mais que tu teve recaídas e que tu pode às vezes te achar péssimo por isso, o fato de tu ter esse problema, estar conseguindo lutar, estar tendo estratégias, estar dando certo, vivendo um dia de cada vez, isso forma um desenho que pode impactar e trazer luz, esperança e estratégias para outras pessoas. Sim. Não, tu me falando dessa forma, eu te falar que é uma coisa que mexeu comigo. Realmente é uma coisa que eu irei estudar sobre isso. Reflita. Irei refletir. Tá, vamos lá. Então já fala a tua rede social, para quem quiser te seguir e ver esses vídeos que tu vai começar a fazer com muita frequência. Meu Instagram. Poder da fala. Poder da fala. É TTU Vieira. 2TU Vieira. Só o T. É, T mudo. T mudo TTU Vieira. Vieira. Tá. Isso. Uhum. Acho que o TikTok também é esse mesmo, mas eu Tá. acabo que não utilizo muito. É mais, eu me comunico mais através do Instagram mesmo. Uhum. Show de bola. E então vamos para a pergunta final. Ai, eu tenho. A pergunta final é passando a régua agora na conta da vida, desses 31 anos de vida que tu teve, dessa história que tu construiu, com altos, baixos, com orgulhos, que tu trouxe muitos orgulhos para Sim. tua família, e com alguns momentos de fragilidade, de dor, mas sempre teve esperança. Então, durante toda essa trajetória de altos e baixos, de erros e acertos, tem uma grande lição aí, que o teu exemplo traz. Isso é da tua palestra já. Se tu fosse passar a régua na conta da tua vida e tirar uma grande lição, dizendo assim, eu, Matheus, vivi o que vivi e aprendi que... Eu aprendi que a vida ela é feita de altos e baixos, né? É clichê, mas um dia tu vai estar lá em cima, outro dia tu vai estar lá embaixo, e nessas situações que tu vai ver quem é teu amigo, quem tá ali do teu lado independente da situação. E eu acho que o fundo do poço, ele ensina lições que o alto da montanha, não sei se é assim, né? Mas o alto da montanha, ele jamais ensinaria, né?
Então, naquele momento que eu estava no fundo do poço, foi onde eu tive as minhas maiores lições da minha vida, né? E eu acho que graças a essas lições é onde hoje eu estou, né? Limpo, graças a Deus, recomeçando a minha vida e um dia de cada vez sempre. E o mais importante de tudo são as pessoas que estão ao teu lado, né? Exatamente. Muito bom, Matheus. Chegamos no final desse episódio. Não esquece de compartilhar com aquela pessoa que você acha que precisa escutar essa mensagem do Matheus, que faz sentido. Compartilha com ela. Porque, afinal de contas, a todo momento, nós somos colocados à prova. Exatamente. Ainda mais hoje, com a tecnologia. Tá Isso. tudo na palma da mão, É né? isso aí. É isso aí. Então, muito obrigada para você que ficou aqui até o final conosco. Espero que você também tenha sido tocado por essa mensagem. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau, com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Até mais!